Terça-feira, 8 de agosto, Rosa Helena diz a Matilde que agora elas vão conversar. Maximino briga com Vicky porque ela não atendeu o telefone na noite anterior. Vicky pede desculpas e diz que não vai mais acontecer. Ela pergunta como Rosa Helena está e Maximino pergunta quem disse a ela que Rosa Helena está hospitalizada. Dona Paz chama Magda para ir até Dom Serápio para ligar para Rodrigo. Dr. Barreira chega para atualizar Dona Paz sobre a situação da sua casa. Ele diz que uma das opções é mandar Dom Aquiles para a cadeia e Magda diz que isso não funciona porque amanhã ele já estaria solto. Dr. Barreira sugere que ela leve o caso para a capital e Magda dá forças para que Paz faça isso. Procópio leva um recado de Dom Aquiles para a vendedora de roupas que a convida para almoçar em sua casa. Ela fica toda animada e manda Procópio dizer que ela irá sim à casa de Dom Aquiles. Vicky diz a Maximino que Nicole comentou com ela sobre Rosa Helena estar hospitalizada e pergunta se ela está bem. Maximino diz que ela está bem e Vicky diz que achou que ela tinha descoberto que são amantes. Maximino diz que não e no dia que isso acontecer ela nunca mais voltará a vê-lo. Dona Paz diz a Dr. Barreira que gostaria de falar com Luciana antes de resolver a situação da casa. Dr. Barreira diz que o mais importante é que Paz tem Dom Aquiles em suas mãos. O delegado diz a Dom Aquiles que se ele cair nas mãos das autoridades da capital a situação não vai ficar boa para ele. Dom Aquiles manda avisar ao homem que expulsou a família de Paz da casa para fugir para qualquer canto para não piorar a situação. O delegado diz que se encarregará disso porque a situação não está fácil. Matilde diz a Rosa Helena que já sabia sobre Luciana porque Patrício a perguntou uma vez sobre seus pais e ela disse que se chamam Galdino Jacinto e Paz Flores. Rosa Helena pergunta a Matilde se ela não se dá conta do que pode acontecer se Rodrigo se casar com Luciana e Matilde pergunta o que pode acontecer e Rosa Helena grita dizendo que Luciana e Rodrigo são meio-irmãos e Luciana é filha de Aurora e Maximino. Maximino chega e pergunta de que filho ela está falando. Rodrigo convida Luciana para entrar no apartamento dele, mas ela não se sente bem e diz que prefere esperar o casamento e fazer algumas mudanças no apartamento. Maximino exige saber de que filha Rosa Helena está falando e ela diz que está falando da filha que ele teve com Aurora. Maximino diz que não pode ser que depois de tantos anos Rosa Helena ainda está com essa obsessão e está ficando louca. Rosa Helena diz que é verdade, que ele e Aurora tiveram uma filha. Maximino grita dizendo que não e que ela precisa ter mais respeito pelos mortos. Rosa Helena joga na cara de Maximino que ele e Aurora não tiveram nenhum respeito por ela e Cláudio e os enganaram. Arixé vê Lúcia olhando a casa de Dom Aquiles e sai correndo. Rodrigo tenta convencer Luciana a entrar no apartamento, mas ela diz que se entrar não vai querer sair, então ele entra sozinho para arrumar as coisas. Lúcia chega à casa de Dom Aquiles e ele falsamente a elogia dizendo que a casa fica melhor com a presença dela. Dona Paz reclama com Magda que não tem notícias de Luciana e Magda diz que com certeza ela está bem e melhor agora que está casada. Paz diz que sim e não porque ainda falta o casamento na igreja para estar casada e que Luciana prometeu só ser mulher de Rodrigo após o casamento religioso. Arixé chega e diz a Paz e Magda que viu Lúcia batendo na porta de Dom Aquiles. Paz fica preocupada e Magda diz que o infeliz do Aquiles já está querendo negociar. Rosa Helena histérica afirma que a menina é filha de Maximino. Maximino diz que Rosa Helena está doente por causa dessa obsessão que ela carrega por anos. Ele diz que entre ele e Aurora nunca houve nada e Rosa Helena diz que nada do que ele disser a fará mudar de opinião. Ele agarra Rosa Helena dizendo para ela entender que nunca houve nada entre ele e Aurora. Rosa Helena se ajoelha no chão chorando. Matilde reza por Rosa Helena para que essa mentira seja esclarecida.
Maximino diz que isso é uma fantasia da cabeça de Rosa Helena e ela diz que não e que Aurora continua roubando sua atenção mesmo depois de morta. Maximino diz que ela é sua esposa e mãe de seus filhos e Rosa Helena voa em cima dele e o ataca. A enfermeira chega e tenta tranquilizar Rosa Helena e a leva com ela. Maximino diz a Matilde que não entende o porquê de tantos anos depois Rosa Helena insiste com essa história e se pergunta se foi porque Cláudio retornou ou porque Luciana lembra Aurora. Matilde diz que só Deus sabe. Maximino diz que Matilde a conhece desde menina e pergunta o que se passa com ela. Matilde diz que desde menina ela sempre foi zelosa com seus pais e Maximino diz que sim, mas essa situação já está saindo do controle e o culpado de tudo. Isso é Cláudio Linhares. Alguém bate na porta e Maximino manda entrar. Cláudio Linhares entra e dá boa tarde. Maximino pergunta o que ele está fazendo ali. Os dois se encaram. Rodrigo leva Luciana de volta para a vila. Violeta e Serena estão aproveitando seu dia livre e Violeta comenta que Luciana deve estar aproveitando e é muito sortuda. Ela diz que um dia também espera aproveitar com Marcial. Luciana e Rodrigo chegam de surpresa e Violeta diz que é muito bom que eles estejam ali e apaixonados. Rodrigo diz que eles estão muito apaixonados. Clara pede para a chefe de conteúdos da revista fazer uma matéria sobre a Boate Inferno. Rodrigo diz a Violeta que cuide de Luciana, porque ele vai resolver uns problemas, mas depois volta para buscá-la para irem à igreja conversar sobre o casamento religioso. Violeta e Estela ficam eufóricas para Luciana contar tudo, mas ela diz que precisa ir à casa de Estela para telefonar para sua mãe. Cláudio Linhares diz que ficou sabendo que Rosa Helena estava hospitalizada e foi visitá-la. Ele entrega flores a Matilde. Maximino diz que Rosa Helena foi fazer exames e Cláudio pergunta como ela está. Maximino diz que ela está bem e agradece. Maximino chama Cláudio para tomar um café e ele aceita. Matilde chora dizendo que daqui a pouco ela que vai infartar. Estela pergunta a Luciana se agora que ela está casada com Rodrigo se ela é feliz e Luciana diz que é feliz demais. Luciana pede a Estela se pode usar seu telefone para mandar um recado à sua mãe. Estela diz que sim, e essa é a sua casa. Luciana liga para Dom Serápio. Dom Serápio diz a ela que sua mãe está muito preocupada e Luciana pede para ele avisar a ela que chegou bem e está na casa de Violeta. Marianinha pede para Luciana contar tudo e ela diz que vai morar na vila ainda por um tempo e já imagina como será seu encontro com Rosa Helena. Rodrigo chega na casa Torreslanda e encontra Patrício no quintal. Ele pergunta como está sua mãe e Patrício diz que ela irá fazer uns exames e que seu pai está preocupado com ela. Patrício pergunta sobre trabalho para Rodrigo e ele diz que esses dias se dedicou de corpo e alma para a esposa. Brígida fofoqueira escuta tudo de canto. Estela diz a Luciana que Rosa Helena está no hospital e ela diz que Rodrigo não há disse nada. Julieta convida sua amiga Carola para fazer uma investigação. Procópio serve Célia na casa de Dom Aquiles e ele fica horrorizado com a quantidade de comida que Célia pediu para colocar. Dom Aquiles diz que sua casa é toda para a mulher que ele ama e Célia acredita que ele está lhe dando uma chance. Dom Serápio vai à casa de Magda avisar a Dona Paz que Luciana ligou e disse que está bem. Dona Paz pede para falar com Luciana e Dom Serápio a chama para telefonar para ela. Eles vão e Magda pede a Deus que Violeta também arrume um homem que a queira. Violeta e Serena eufóricas perguntam a Luciana como é ser casada e ela diz que é uma felicidade que não cabe dentro dela. Luciana pergunta como está a situação financeira de Serena e ela diz que está tudo bem e que Violeta arrumou um emprego na Boate Inferno. Luciana não gosta e diz para ela focar na carreira de enfermeira e para ela ter cuidado porque não quer que Serena passe o que ela passou. Marcial chega aí.
Violeta o apresenta a Luciana. Lorenzo também chega e fica muito feliz em ver sua irmã. Ela mostra a aliança a ele, mostrando que está casada. Maximino pergunta a Cláudio o porquê ele insiste em seguir com o processo da suposta fraude e Cláudio diz que ele é inocente e ele sabe. Maximino diz que não foi isso que determinou a lei e não faz sentido que ele continue com isso. Cláudio diz que não faz sentido para ele porque viveu bem com sua família e com todas as comodidades enquanto ele estava preso em uma cela sem ver sua esposa e sem conhecer sua filha. Maximino diz que mesmo que ele fosse inocente não devolveria os anos perdidos e Cláudio diz que ele mesmo vai recuperar esses anos. Célia agradece a Dom Aquiles pelo almoço e ele se finge ser bonzinho lhe oferecendo sobremesa. Célia fica toda assanhada perguntando qual tipo de mulher Dom Aquiles gosta. Ele descreve uma mulher calma e que saiba guardar segredos. Célia diz que tem todos os requisitos e Aquiles foge dos encantos de Célia e a imita falando como ela disse com o advogado que já tinha dado dinheiro na casa. Ele diz a ela para desmentir toda a história e só assim eles podem começar o romance. Célia aceita e tenta seduzir Dom Aquiles. Dom Aquiles finge estar engasgado para fugir de Célia. Aldo fala com Vicky no telefone e ela grita do outro lado sobre ele ter mentido sobre sua tia e ele tira o fone de ouvido porque está concentrado em invadir o sistema da Boate Inferno. Maximino diz a Cláudio que a lei foi a seu favor e contra ele. Rodrigo chega e dá boa tarde aos dois. Luciana fala com Dona Paz ao telefone e ela pergunta o porquê não entrou em contato com ela. Luciana diz que passou em um povoado com Rodrigo antes de ir para a capital. Paz fica nervosa e pergunta se ela dormiu com Rodrigo e Luciana pede para ela não fazer essas perguntas. Paz fica muito nervosa e diz que ela prometeu que não faria nada até o casamento religioso e Luciana diz que não pôde cumprir. Cláudio Linhares se apresenta a Rodrigo e diz que está de saída e deseja melhoras a Rosa Helena. Rodrigo fica impressionado porque seu pai está tomando café com o homem que abriu o processo contra ele. Maximino diz que tem o controle da situação. Rodrigo diz que coincidência eles se encontrarem ali e Maximino diz que não é coincidência e que Cláudio foi visitar sua mãe. Melissa liga para Cláudio e pergunta se pode ir ao seu escritório e Cláudio diz que sim. Jana tenta reconciliar sua amizade com Lola, mas ela não aceita que sua amiga está com o menino que ela gosta. Boris incentiva a Jana a esquecer Lola e fingir que ela saiu do país. Jana diz que se Lola não quer ser sua amiga, ela não pode obrigá-la. Melissa chama Jana para visitar sua mãe no hospital. Boris diz a Lola que ela é muito egoísta porque não sabe valorizar o carinho que Jana tem por ela. Maximino e Rodrigo vão para o quarto do hospital e Matilde fica muito feliz de vê-lo e pergunta como está Luciana. Maximino se lembra que ele casou e diz que quer ouvir de sua boca. Rodrigo diz que sim, que Luciana agora é sua esposa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada da novela, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.